Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, programa líder de audiência na televisão aberta, na maior rede de rádios do Brasil. Eleições 2024. Nós começamos a série de entrevistas com os prefeitos eleitos na RM Vale. E hoje eu tenho a honra de receber em nossos estúdios o professor advogado Aries Mariotto, eleito com mais de 46% prefeito da cidade de Jambeiro. Professor, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui em São José dos Campos. Fabrício, muito obrigado a todos que estão aí. É um prazer muito grande estar aqui e pode ter certeza que não decepcionarei os eleitores da nossa cidade. Olha, eu já começo querendo saber um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Um advogado renomado, com formação no exterior, na Universidade de Coimbra, em Portugal, né? Professor universitário de um dos melhores cursos de direito do Brasil, se candidatar a prefeito de Jambeiro. Como é que foi esse chamado? Então, na verdade, todos os meus antepassados são da cidade de Jambeiro. Desde o meu bisavô, que tinha jardineira, era um Ford 1929, que fazia o transporte Jambeiro-Caçapava, que inclusive hoje não tem mais o transporte Jambeiro-Caçapava, mas na época tinha. Então tudo isso fez com que eu tivesse um amor por Jambeiro muito grande, devido ao histórico familiar. E nessa toada eu me formei, pós-graduei em Direito Empresarial, dei aula no curso preparatório do Damásio Educacional para a OAB, tanto primeira quanto segunda fase, e isso fez com que eu fosse angariando a cada dia mais clientes, principalmente na cidade de Jambeiro. Lá tem muitas indústrias, nós temos o polo industrial, e dentro disso fui criando a liderança na nossa cidade. Fez com que hoje nós lográssemos êxito na cidade. Professor, é a sua primeira incursão na vida pública, né? Como é que foi procurar um partido político? O senhor se filiou ao Progressistas, que é um dos maiores partidos do Brasil, e montar a chapa para vereador e disputar a eleição? Então, na verdade, quando lancei a pré-candidatura, eu ainda não tinha partido político. No entanto, tem um amigo meu, Jorge Ribeiro, Jorginho, de Ubatuba, foi um dos vereadores mais votados da história de Ubatuba também, e foi ele quem falou: Arias, por que não Progressistas? Vou levar você lá para apresentar. Me levou lá, Maurício Neves chancelou comigo, nosso deputado federal, chancelou o compromisso de garantir o Partido Progressistas em Jambeiro. Nisso, montamos a chapa da melhor maneira possível. E na minha primeira eleição, consegui também eleger ali 5 vereadores, tendo a maioria na Câmara. Professor, o senhor obviamente se dedica com afinco, né? Até por conta do seu histórico no direito. Hoje, na sua análise, qual é o maior desafio a ser enfrentado pelo próximo prefeito, que é o senhor, na cidade de Jambeiro? Bom, o maior desafio será o desafio fiscal, assim como também a organização da estrutura financeira do município. Porque hoje, infelizmente, muito dinheiro é gasto com coisas que não precisam. E é dentro disso que nós iremos readequar e também tratar as pessoas com mais humanidade. As pessoas precisam disso. Hoje, um simples exame de sangue demora 4, 5, 6 meses para sair o resultado. Então, garantir um mínimo de dignidade da pessoa humana. É isso que é necessário, o qual não é garantido hoje. Olha, nós estamos falando de um orçamento de pouco mais de 60 milhões para um contingente de 7 mil pessoas, né? Dá para melhorar a saúde com esse recurso? Sem sombra de dúvidas. Eu sempre falo que a questão não é você gastar mais, mas é você colocar de modo certo aquele recurso. É igual a dona de casa. A dona de casa tem R$1.000 para poder fazer compra. Só que às vezes ela já tem arroz e não precisa comprar, então ela vai comprar uma mistura, ela vai comprar um leite em pó a mais. É isso que tem que ser feito hoje em Jambeiro. Por exemplo, na área da saúde, eu posso pegar aquelas cotas do SUS, suplementar com o recurso próprio do município e fazer uma parceria público-privada, para que assim esses exames laboratoriais, ao invés de demorar tanto tempo através ali da nossa Fusan, em Caçapava, pelo contrário, vai sair em 3, 4 dias. Até porque uma parceria público-privada a pessoa vai receber após realizar o serviço. Por que ela vai demorar 6 meses? Então, em 2, 3 dias, 4 dias, o mais tardar, vai sair o resultado do exame para a pessoa. E com isso, zeramos a fila de exame no nosso município. Outra questão importante, né, é a infraestrutura. Jambeiro tem muitas estradas rurais, né? Como é que o senhor vai preparar a administração pública para dar suporte a essa infraestrutura? Esse é um pedido que, inclusive, eu ficava muito triste quando eu recebia nas casas. Por quê? Porque, infelizmente, eu chegava na casa, a pessoa falava assim:
Eu lembro, nunca mais vou esquecer, uma senhora do bairro do Varadouro falou: Arias, eu não venho pedir saúde, não venho pedir educação, não venho pedir transporte. Eu só quero estrada boa, porque se eu passar mal eu vou até o hospital. Então isso aí corta o coração da gente. É isso que eu falo, é o olhar humano. E é dentro disso que nós iremos fazer um plano de manutenção nas estradas. Então as pessoas já vão saber quando vai passar ali arrumando aquela estrada. Mas o que eu digo é arrumar, não é maquiar. É deixar a estrada levemente molhada, fazer as saídas de água. Ao invés de usar só o cascalho, não. Usa aqueles rachão, aquelas pedras maiores. Nós temos uma pedreira na própria cidade, que é a Serveng. Entende? Então, com isso, nós conseguimos proporcionar uma estrada de qualidade. E a estrada de qualidade, automaticamente, é a infraestrutura. Porque hoje tem empresa que prefere contratar pessoas de fora ao invés de contratar de jambeiro. Porque quando chove, essa pessoa vai ficar atolado ali e não vai conseguir chegar no emprego. Acontece também do aluno que está perdendo 2, 3 dias de aula. Por quê? Porque a van não consegue chegar para poder buscar. Aí o pai tem que ir no conselho tutelar. Então, a questão da estrada envolve todas as outras secretarias praticamente. Por isso que eu falo, as secretarias no meu governo vai trabalhar de modo interdependente. Então é uma se comunicando com a outra. É como eu digo, Fabrício, até mudando um pouquinho do assunto. Às vezes, aquela criança que não está indo bem na escola, o problema não está só na educação, está na saúde, porque ela está tendo dificuldade em enxergar. Então nós temos que ter uma relação com a saúde. Às vezes aquela criança não está indo bem porque está tendo que trabalhar muito. Está na hora do social intervir para que possa dar suporte a essa família e a criança ter bom desenvolvimento na educação. Aliás, o que diferencia o bom do mau gestor é essa visão integrada da gestão pública, né? E Jambeiro tem um grande desafio, que é firmar-se como um polo turístico de ecoturismo e turismo rural. Como preparar a cidade para esse novo desafio? Então, nesse caso, o que iremos fazer? Fomentar a criação de rotas. Então, primeiro ponto, nós temos que ter um calendário anual de eventos, porque assim todas as pessoas já irão se organizar e vai ter divulgação, um marketing em relação a isso. Segundo ponto, qual eu ia falar, as rotas. Criar rotas de cicloturismo. Nós temos ali o Circuito das Montanhas, nós temos estradas que saem em Jacareí, que saem em São José, que saem em Santa Branca, que saem em Redenção. Então tudo isso, criando essas rotas de cicloturismo, vai ser muito bom. Segundo ponto, Jambeiro, por si só, eu brinco, né, que podia ser uma capital das duas rodas, porque chega nos fins de semana, lota aquela praça de ciclistas e motos. Então isso é outro ponto importante. A partir do momento que iremos fomentar isso, criando um calendário anual de eventos e trazendo atrações, campeonatos, pode ter certeza que Jambeiro vai integrar. E não podemos esquecer das belezas naturais de Jambeiro. Então, através disso, podemos aproveitar a cascata, a roda d'água, o nosso cruzeiro, todos esses pontos integrados para que assim a pessoa que vai em Jambeiro conheça vários lugares. Lá tem o Caxias, tem o Poço Fundo, então tudo isso vai ajudar muito. Nós vamos para o rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o prefeito eleito de Jambeiro, Arias Mariotto. Fique comigo. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava. Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV. No programa de hoje eu recebo o prefeito eleito de Jambeiro, Arias Mariotto. Professor e prefeito eleito, educação é o principal equipamento de futuro para todas as cidades. Como está a educação em Jambeiro hoje e o que o senhor almeja para os educandos? Bom, na verdade, eu falo que o sistema de ensino de Jambeiro é muito bom. É o sistema SESI. O problema é que temos que adotar metodologias dentro disso. O que acontece? A formação dos professores. Infelizmente, a reclamação dos professores para mim é: Arias, eles chegaram, pegaram o sistema de ensino e jogaram para nós.
Esse ano, por exemplo, as apostilas e tudo mais, chegou em maio, mas a aula começou em fevereiro. Então, assim, nós temos que ter essa organização e esse treinamento do professor para que ele possa estar apto a dar continuidade e aplicar a metodologia. Além disso, faremos um plano municipal de ensino de acordo com a BNCC, incentivando o desenvolvimento e a criação da identidade cultural na nossa cidade. Porque hoje, o que acontece? As crianças não sabem sequer a história do próprio município, sequer a história do próprio tropeirismo. Então, isso é muito importante e iremos fomentar dentro do município. E por último, a criação de indicadores internos, não com o objetivo de avaliar o professor em si, mas se a metodologia aplicada está sendo satisfatória. É por isso que esses índices nós teremos, para que assim possamos ter um desenvolvimento ali. Nós falamos sobre o desenvolvimento econômico por meio do turismo, né? Mas além do turismo, Jambeiro já é consolidado na nossa região como um polo fabril, né? Diversas indústrias estão localizadas na cidade. Como ampliar, no caso, o estímulo a novas vagas de emprego e renda e como trazer mais investimentos para a cidade? Bom, o primeiro ponto em relação a isso, eu vejo a importância de diversificar a questão das indústrias. Por quê? O município já passou por uma crise em relação à geração de empregos, justamente porque fomentava apenas um segmento que era a caldeiraria. Só que depois teve um boom em relação a algumas questões de corrupção na época de 2005 em diante, no esquema do mensalão, e isso fez com que, infelizmente, algumas caldeirarias quebrassem. O que acontece? Muitas pessoas desempregadas. O nosso foco é diversificar o tipo de empresa do nosso município, porque se um segmento não estiver bom, o outro segmento vai estar. Também iremos fomentar o micro e pequeno empreendedor. Então, a microempresas e empresas de pequeno porte. Isso faz com que essa diversidade, se uma empresa não estiver tão bem, a outra está contratando. Isso facilita. E temos a criação de um novo polo industrial na cidade. Então, já existe esse terreno que está sendo comprado pela prefeitura e, inclusive, tem a placa, aqui será a instalação de um novo polo industrial. Iremos dar continuidade nisso e trazer empresas sérias com o povo de Jambeiro para que possa ali ter um bom desenvolvimento e oferecer estrutura e infraestrutura para elas. Nós, no início do programa, né, falamos da sua filiação ao Progressistas, que é um dos maiores partidos do Brasil, né? A busca de recursos orçamentários extra arrecadação municipal por conta de emendas impositivas, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa, vai ser também uma das suas missões como prefeito? Sem sombra de dúvidas. Afinal de contas, nós temos uma cidade pequena. Então, essas verbas são muito importantes porque representam muito no desenvolvimento do município. E é dentro disso que estamos bem alinhados com o deputado federal Maurício Neves, com a deputada estadual Letícia Aguiar, onde vai fazer com que tenhamos um bom desenvolvimento ali, com verbas vindo para investimento, principalmente em infraestrutura no município. Como o senhor avalia o governo do Tarcísio de Freitas? Um excelente governo, ele tem uma visão realmente de gestor. Então sai a questão do político e entra gestor. E o que o gestor faz? Coloca uns secretários que eu sempre falo que tem que ter duas capacidades e uma virtude. A capacidade técnica, então tem que ter um mínimo de técnica para poder dar seguimento. A capacidade de gestão de pessoas, então além de ser técnico, essa pessoa, secretário, tem que saber gerir as pessoas que estão em volta para que possa ter bom desenvolvimento. E o terceiro, que é uma virtude, que é a honestidade, ele também tem. Então, unindo tudo isso, e nós estamos vendo a quantidade de obras, a quantidade de melhorias, os índices melhorando no governo dele, então realmente é excepcional o trabalho qual ele está desenvolvendo. Como é que o senhor vai estabelecer o diálogo com o governo federal? Geraldo Alckmin, o nosso vice-presidente da República, tem ligações estreitas com a RM Vale. É um caminho? É um caminho, sem sombra de dúvidas, inclusive foi no governo do PSDB em Jambeiro em que se trouxe muitas melhorias, como por exemplo, nós temos lá o viaduto em relação a Delphi, foi na época do PSDB, o Alckmin já esteve várias vezes no nosso município. E isso também é uma porta de entrada em que nós temos para que possa ir lá ter uma boa comunicação e trazer ainda mais recursos para a nossa cidade. Ele já olha com bons olhos porque ele colaborou até para o desenvolvimento do polo industrial. Então eu tenho certeza que vai ser um bom serviço e um bom alinhamento para que possa ali ter uma boa junção pelo bem de Jambeiro. Aliás,
Do plano de governo que você apresentou à sociedade jambeirense, qual é o maior desafio que consta lá e que você já vê com dificuldade para a implantação? Bom, é a governança. Por quê? Porque a governança nós temos que criar ali metodologias dentro do limite orçamentário, responsabilidade fiscal, ética e conduta. E o que acontece? Hoje não existe essa governança, essa metodologia em Jambeiro. E todo bom governo tem que ter uma metodologia. Por que eu digo isso? Porque não importa se sou eu, A ou B. O que importa é que existe um método e, independente de nós, tem que entrar e praticar esses métodos para que tenha continuidade. Então, a governança é o mais difícil, que é um dos elementos do método qual usamos, que é o método Aquila, que foi eleito, inclusive, um dos melhores métodos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Você vai implantar essa metodologia na cidade? Essa metodologia eu vou implantar, que utiliza alguns 72 indicadores e alguns pilares, como saúde e bem-estar, educação, infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Essa sim será uma premissa muito importante e muito difícil de se executar, principalmente em razão de loteamentos irregulares, em que nós pretendemos regularizar, mas não é simplesmente entregar o título, é entregar a dignidade para a pessoa, é ter saneamento. Às vezes não conseguimos através de uma rede de esgoto, mas através de biodigestores, como acontece em uma cidade aqui da nossa região, em que chega, entrega o biodigestor para a pessoa, então não tem mais fossa negra e não elimina a água no rio. Imagina só, nós fazendo isso, PSA, pagamento por serviço ambiental, colaborando com aquela pessoa que tem mina d'água, vai receber mensalmente um valor em relação àquela mina para que possa preservar. Isso nunca teve em Jambeiro. O senhor é a favor de transferência de renda? Sou a favor. Hoje, o município já tem, obviamente, uma rede criada, né, de assistência social. O senhor vai rever os indicadores, vai ampliar esse atendimento? Pode ter certeza disso e fazendo a gestão, porque, por exemplo, às vezes aquela pessoa recebe uma cesta básica que realmente precisa, só que o feijão não é de qualidade, o arroz não é de qualidade. Ao invés disso, pretendemos criar um novo programa de segurança alimentar, onde ao invés de entregar a cesta básica, dê o cartão para a pessoa. E uma vez dando esse cartão para a pessoa, um cartão refeição, um cartão alimentação, a dona de casa vai conseguir ir lá e comprar o que é necessário para dentro do seu lar. Então, é necessário sim um social forte, mas justo. Arias, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem. Eu faço uma pergunta direta e você me responde em poucas palavras. Vamos lá? Ok. Uma inspiração na política. Abraham Lincoln. A minha maior alegria durante a campanha eleitoral. Ter o meu pai 24 horas por dia. Um livro de cabeceira. A arte da guerra. O que o direito significa para mim. Justiça social. A Jambeiro que eu quero entregar para as próximas gerações na conclusão do meu mandato. Honesto e limpo. Essa foi a nossa entrevista com o professor e advogado Aries Mariotto, eleito prefeito de Jambeiro. Os bastidores da política é aqui, às terças e quintas na Jovem Pan, logo após os Pingos dos Is. Conversa de bastidores. A gente se vê no próximo programa. Até lá!